Treta pesada. Ex-técnico de Corinthians e Flamengo, Vitor Pereira, ataca futebol brasileiro e deixa imprensa e jogadores revoltados. Falta de educação em geral, muito é preciso ter estômago. Declaração imbecil. Uma declaração imbecil. O Vitor Pereira já mostrou que mal educado é ele. Nós vimos aqui de fato o quanto educado você é e o tamanho do seu caráter. Veja o vídeo até o final e acompanhe toda a repercussão dessa treta envolvendo o técnico português. O ex-treinador do Corinthians e Flamengo, Vitor Pereira, recentemente fez uma entrevista em Portugal e não aliviou nas palavras quando foi perguntado sobre a passagem no Brasil. O português rasgou o verbo e humilhou o futebol brasileiro. Olha só as declarações fortíssimas que ele fez. O que eu gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação, muita falta de educação. Não estou a apontar especificamente o A, o B ou o C, mas o que é uma falta de educação geral. Falta de educação geral, muito é preciso ter estômago. Agora, não é da imprensa especificamente, é do futebol em si, do futebol, do que envolve toda a volta do futebol, não é? Um bocadinho às vezes passa-se para lá do limite, não é? A emoção extravasa para lá do limite e dizem-se coisas que nós aqui ainda não estamos preparados para. Lá pode ser normal para eles, eu já percebi que é um bocadinho normal, não é? Um bocadinho cultural. Agora, para nós é um bocadinho difícil. Ainda esta semana ouvi o Renato dizer que de facto, porque assim, eu estou agora também com 55 anos estar a ouvir o que, não é um bocadinho assim, não é? Já não tenho paciência para isso. Agora a emoção, agora jogar com estádios cheios, de arrepiar, isso é a coisa mais bonita que se vive no Brasil, porque há muitos estádios em que arrepia mesmo, não é? O arrependimento na minha vida tem sido, como é que eu me vou arrepender sem lá ir? Eu tenho que lá ir para depois, não é? Tenho que experimentar para ver. Eu sou assim, eu vou experimentar e depois é que vejo. Depois é que vejo, às vezes até por exemplo, se calhar o melhor seria, mas tenho que lá ir. Eu já ia seguir outra vez, não tem problema nenhum. Está bem? Essa entrevista logo ganhou uma repercussão absurda e deixou todo mundo furioso. Jornalistas de todo o Brasil dispararam contra o VP e fizeram críticas pesadas. Veja só a revolta e as falas disparadas contra ele. O que eu percebi é o Vitor Pereira, desde que ele chegou aqui no Corinthians, ele me pareceu um cara não muito, digamos assim, ele é ignorante. Ele é um cara ignorante, ele não me parece uma pessoa muito aculturada. Ele não tem entendimento das coisas. Ele não entende as coisas, ele não consegue captar, ele não entende. Então, por exemplo, eu lembro quando uma vez um repórter perguntou se ele tinha medo de cair, ele comparou com o dinheiro dele, não sei o quê. Não tinha nada a ver. Ele tem dificuldade de entendimento. Ele tem uma certa dificuldade de entendimento. Eu não sei qual é a origem dele, não sei até onde ele estudou, não sei. Mas ele é um cara que tem uma certa dificuldade de entendimento. E o que ele não conseguiu entender é que, por exemplo, como é que a torcida do Corinthians o idolatrou? Ele não fez nada no Corinthians, nada. Ele teve uma campanha um pouquinho melhor que o Silvinho. O Silvinho foi quinto, ele foi quarto, e ele virou ídolo, virou uma coisa assim, de doença. Quando ele saiu foi quase um drama nacional, né? Por parte do torcida do Corinthians, tudo isso, só faltou chorar e tal. Tanto que ele, irmão. Tanto é que ele teve que inventar aquela mentira, negócio da sogra, que na verdade não era o ponto, ele devia ter problema com a sogra mesmo, mas não era o ponto principal da saída dele. Era que o Corinthians não ia dar os reforços, então ele inventa aquela mentira, aparece uma situação do Flamengo e ele vai pro Flamengo. Quer dizer, conduziu tudo muito mal e tal. E aí, quando não vem os resultados do Flamengo, ele é também atacado com o mesmo exagero com o qual ele foi consagrado. Essa é a cultura brasileira. É a maneira de... ou até como dizia o velho Otto Glória, se referindo ao futebol brasileiro. Ou é besta ou bestial. Se você ganha, você é um gênio. Se você não ganha, você não serve para nada e tal, você é um inútil. Então, esse entendimento que ele não conseguiu ter, ele não me pareceu uma pessoa com inteligência suficiente para entender isso tudo, para entender como é que funciona o negócio aqui. Mas aí é limitação dele mesmo. Acho que ele é uma pessoa com limitações. Quando você pergunta uma coisa, ele responde outra. Quando ele coloca alguns valores acima de outros e tal. Acho que ele tem essa dificuldade. Porque aí, se ele
tivesse uma percepção melhor, se ele fosse um cara com um pouco mais de abertura, se ele tivesse menos ignorância das coisas, ele teria entendido que tudo não passou de exagero, tanto de um lado como de outro. Tanto ele foi exageradamente consagrado no Corinthians, sem ter feito nada que justificasse, ele foi exageradamente atacado quando ele sai de um time e vai para outro. Então ele tem uma certa dificuldade de compreensão das coisas. O que você achou da declaração do Vitor Pereira? Uma declaração imbecil. Uma declaração imbecil. O Vitor Pereira já mostrou que mal educado é ele, principalmente em algumas declarações em entrevistas coletivas ali com repórteres, falando a respeito do Corinthians, do elenco do Corinthians, etc e tal. Ele falou que é preciso ter estômago, mano. Pois é, ter estômago para ouvir você, Vitor Pereira. Inclusive, você se retratou. Você colocou o rabinho no meio das pernas ali em determinadas declarações que você deu, quando você falou que gostaria de estar no Liverpool, mas você estava no Corinthians. Aí depois veio, olha, eu fui mal interpretado. Eu fui mal interpretado não, era isso que você pensava mesmo. Você só não teve realmente aí personalidade e aquilo roxo para assumir o que de fato você quis dizer. Mas aí você achou melhor aí pedir desculpas e você pediu. Depois, novamente, quando você foi questionado a respeito de uma situação, você falou, você sabe quanto dinheiro eu tenho na conta? E você novamente voltou a pedir desculpas. Isso então, é ser educado, né? Pois é, isso mostra quem de fato você é. E outra, Benji, é o que você falou, cara. Para algumas pessoas aí apontar o dedo para outras, eu acho que você não pode ter o telhado de vidro que você tem, Vitor Pereira. Principalmente pelo motivo no qual você saiu do Corinthians, que você tinha todo o direito, o contrato estava terminando, bastava você falar, não quero permanecer aqui porque eu recebi uma proposta de um clube que tem um orçamento melhor e vai contratar os jogadores que eu quero. Você não teve novamente personalidade e a decência de assumir o que de fato você queria fazer, que era ir para o Flamengo. Você usou o motivo da sua sogra para alegar que não poderia ficar no Brasil, mas você em nenhum momento voltou com urgência para Portugal, já que a sua preocupação era a saúde dela. Você foi para Maresias, depois você foi para Bahia e depois você foi visto no Rio de Janeiro. Nós vimos aqui de fato o quanto educado você é e o tamanho do seu caráter. Pessoal, essa treta ainda vai dar o que falar por aqui, mas o que você acha disso tudo? O Vitor Pereira está certo sobre o Brasil? Ou na verdade ele usou isso como desculpa para justificar a má passagem aqui? Me fala nos comentários a sua opinião. Mas antes, não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever para não perder nada dessa e outras tretas do futebol brasileiro. Valeu e até a próxima!